última rodada das fases de grupos da Libertadores e Sul-Americana. Vamos ver como terminou os grupos e como está a situação para as oitavas de final? Você vai acompanhar aqui agora. E também a pré-Champions, também a pré-final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Você vai acompanhar aqui agora neste episódio do Comentando Esportes. Olá, eu sou Luiz Cabral e seja bem-vindo ao Comentando Esportes, um papo de torcedor para torcedor. Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja ouvindo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Comentando Esportes, nosso podcast que futuramente vai voltar a ser não tão diário, mas será um pouco mais frequente. Em breve estará chegando Copa América, vai estar chegando Eurocopa, Olimpíadas, então em questão de esportes e também especificamente no futebol, você vai acompanhar aqui no Comentando Esportes. E vamos falar hoje sobre a Libertadores. Tivemos nessa última terça, quarta e quinta-feira a última rodada, né? A sexta rodada da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana. E também daqui a pouco também vamos falar sobre o Real Madrid contra o Borussia Dortmund, um jogo que será amanhã. E também temos algumas novidades também. Então, meus amigos, se você estiver escutando no YouTube, já deixe o seu like, já se inscreva no nosso canal e também peço também, caso você estiver no Spotify, também siga o nosso perfil. Temos algumas novidades que nós falaremos um pouco mais pra frente durante o nosso podcast. Então, se liga aí que vamos começar a falar sobre a Libertadores. Na terça-feira, tivemos 3 brasileiros jogando no mesmo dia. E, e também podemos falar que é o seguinte, os brasileiros, teoricamente, todos estão classificados, só falta apenas o Grêmio. O Grêmio vai jogar seus jogos na terça-feira. Na terça-feira não, jogar em junho. Em junho terá os jogos do Grêmio, os 2 últimos jogos, e também o do Internacional também, na qual teremos assunto também para falar daqui a pouco, sobre a Sul-Americana. Mas vamos falar dos brasileiros que jogaram nesta última terça-feira. Começando pelo Botafogo, que empatou com o Júnior Barranquilla. E com o empate acabou garantindo a sua segunda colocação, mas já estava classificado na última semana da Libertadores e está nas oitavas de final. Vai ficar no pote 2, junto com outro time que daqui a pouco eu irei falar, pois primeiro temos que falar do time que também arrebentou também nessa terça-feira, que foi o Atlético Mineiro. Goleou o Caracas por 4-0 e assim garante no momento não, já está garantido já como o segundo melhor, elegido como o segundo melhor campanha da Libertadores. E com isso terá provavelmente a maioria das preferências dos mandos de campo até a semifinal da Libertadores. E o terceiro time brasileiro que jogou foi o Flamengo, que goleou o Milionários, mas para se classificar em primeiro precisava torcer pelo um tropeço do Bolívar, que não aconteceu. O Palestino até que lutou bastante, mas Bolívar em La Paz é uma situação muito complicada. O próprio Flamengo sofreu, o Palmeiras sofreu no ano passado, então já era esperado que pelo menos o Palestino também fosse sofrer. Acabou perdendo por 3-1 o Palestino, e com isso o Bolívar assume a primeira colocação e o Flamengo em segundo, sendo os únicos brasileiros a estarem no pote 2. Então poderemos ter confronto entre brasileiros nas oitavas de final. E com isso, já fique de olhos que na segunda-feira teremos o sorteio o sorteio dos grupos. E com isso, daqui a pouco e mais tarde também teremos um anúncio sobre isso, sobre o sorteio. Na quarta-feira, tivemos o Grêmio que, depois de tanto tempo parado com questão do futebol, que em questão das chuvas que tivemos lá no Rio Grande do Sul, voltou a jogar e venceu o The Strongest por 4-0, que era o líder do grupo, e agora ele terá a escolha, depois do sorteio,
de saber qual posição ele vai poder terminar. Se ele quiser terminar na segunda colocação ou em primeiro, caso vença os dois jogos. Isso é algo que a gente vai conversar um pouco depois, falando sobre os times gaúchos e suas e os que eles podem fazer nesse campeonato, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, que também terá o Internacional. Também o Fluminense de virada venceu o Alianza Lima por 3-2. Fez o. Acabou ganhando o. Tomou um gol no começo, empatou. O Alianza Lima aumentou o placar de novo, mas o Fluminense empatou e depois virou a partida, superando e mostrando a força que tem o atual campeão da Libertadores. E com isso garantiram sua primeira colocação. E também o Alianza Lima que estava brigando pela segunda colocação, mas infelizmente não conseguiu e o Colo-Colo ficou com a segunda colocação. Na qual daqui a pouco vamos falar sobre os times que passaram e também vão para as oitavas de final. O São Paulo venceu o Tajeres, jogo complicado, mas mesmo assim esse jogo definia a liderança e acabou com o São Paulo ficando empatado no mesmo número de pontos, mas vai para a liderança do grupo. E ontem tivemos o único time que foi o Palmeiras jogando como brasileiro, jogando o último jogo, no último dia da sexta rodada, e acabou empatando com o São Lourenço. Foi a partida de despedida do Endrick, agora o Endrick ele vai para a Espanha, vai jogar pelo Real Madrid, já foi contratado. E foi uma despedida até que bonita da equipe do Palmeiras, da torcida do Palmeiras para o Endrick. E só para deixar bem claro, o River Plate também venceu o Deportivo Táchira e assumiu a liderança e terá, dependendo da situação, poderá decidir todos os jogos em casa, inclusive a final, pois a final será no Monumental de Núñez, na Argentina. Então, e na casa do River. Então o River pode chegar e jogar a final em casa. Né? Então o time com certeza estão bem motivados com isso. Como terminou a tabela da Libertadores? Terminou o seguinte. No grupo A, Fluminense passa e está no pote 1 e Colo-Colo passa vai para o segundo pote. No grupo B, São Paulo vai para o primeiro pote e o Tajeres vai para o segundo pote. O grupo C, no momento, está com The Strongest com 10 pontos, o Atipato com 8, Grêmio com 6, Estudiantes com 4. O Grêmio joga contra o Atipato e o Estudiantes, e com isso o Grêmio ele pode tanto chegar a 12 pontos e assumir a liderança, quanto ele pode chegar com 9 pontos e ficar em segundo, dependendo da situação. Ou pode ficar com 6 e perdendo as duas partidas, ou 7 caso empate uma, ou 8 empate com as duas partidas. E com isso, tem várias possibilidades que o Grêmio ele pode literalmente escolher o seu caminho. Ele pode vencer os Estudiantes e empatar com o Atipato, ou ele pode empatar com os dois times e ficar na Sul-Americana, ou talvez vencer os dois jogos e assumir a liderança e escolher o seu trajeto. Mas é algo que a gente vai conversar mais pra frente. No grupo D, o Júnior Barranquilla terminou com 10 pontos e Botafogo também com 10. O Botafogo precisava vencer para assumir a liderança, mas acabou não conseguindo. O jogo foi bem complicado. E o Botafogo que ficou satisfeito com a segunda colocação na Libertadores. O grupo E, Bolívar terminou com 13 pontos e o Flamengo com 10. E com isso, o Bolívar vai pro primeiro pote e o Flamengo vai pro segundo, se juntando ao Botafogo, com os dois únicos times no pote. O Palmeiras, no grupo F, ficou no primeiro pote com 14 pontos. E no pote 2 ficou o São Lourenço com 8. E no grupo G, Atlético Mineiro com 15. E Penharol com 12. E atenção, River Plate com 16. No grupo H. E Clube Nacional com 10. Para caso perguntem, no grupo A, o Cerro Porteño vai para a Sul-Americana. No grupo B, o Barcelona de Guayaquil vai para a Sul-Americana. No grupo C, o Grêmio, no momento é o Grêmio, mas pode ser que caia o Atipato ou
o Estudiantes, dependendo dos resultados. No grupo D, a LDU, de novo, quem sabe, poderá buscar um bicampeonato da Sul-Americana. No grupo E, o Palestino, já estava praticamente certo. Se caso perdesse ou empatasse, já seria o Palestino a vaga sul-americana. No grupo F, o Independente Del Valle vai disputar a Sul-Americana. No grupo G, o Rosário Central vai para a Sul-Americana. E no grupo H, o Libertad. E com isso, nós encerramos nosso assunto sobre a Libertadores. O que vocês acharam da Libertadores? Coloque aí nos comentários se você estiver no YouTube. Ou também coloque aqui na caixinha que estará também no Spotify, caso você esteja escutando aqui no Spotify. Falando sobre Sul-Americana, vamos falar sobre os brasileiros que jogaram a Sul-Americana e também vamos ver como é que ficou a situação dos grupos deste maravilhoso campeonato que algumas pessoas não dão o devido valor a ele, mas esse é um campeonato que eu amo de coração, sabe? Eu amo de coração desde a época quando até passava na Globo ainda com aquela musiquinha icônica, né? Então ainda é um campeonato que me deixa muito feliz. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Corinthians, que goleou o Racing Clube do Paraguai. Não, do Uruguai, aliás, do Racing do Uruguai. Porque o Nacional do Paraguai é o outro coisa. Goleou o Racing do Uruguai por 3-0 e garantiu a liderança do grupo, com o Racing em segundo. E o Argentino Júnior eliminado da competição. Algo que é muito contraditório, pois no ano passado, se eu não me engano, o próprio na Libertadores, o Argentino Júnior eliminou o Corinthians, jogou o Corinthians para a Sul-Americana, e agora o Corinthians que joga o Argentino Júnior para fora, né? Que coisa. O Internacional voltou a jogar depois de tanto tempo, também por causa das chuvas do Rio Grande do Sul, mas acabou perdendo para o Belgrano por 2-1. O Borré fez o gol do Internacional, mas acabou tomando a virada relâmpago do Belgrano e não conseguiu empatar, que era o resultado pelo menos o necessário para tentar a primeira colocação. Para retirar um jogo da, dessa espera dos playoffs, mas infelizmente não conseguiu e o Internacional tem a chance de jogar os playoffs, dependendo dos resultados dos jogos. E também na terça-feira tivemos Coquimbo Unido 1 e Bragantino também 1, de times brasileiros jogando. E com isso o Bragantino, mesmo ganhando o saldo de gol seria complicado de tentar reverter. E com isso o Bragantino fica na segunda colocação, na qual vamos falar daqui a pouquinho. Na quarta-feira tivemos Cuiabá vencendo o Lanús e também garantindo a sua segunda colocação, vencendo por 1-0. E também tivemos o nosso querido Fortaleza, o nosso Fortaça, vencendo o Esportivo Trinidense e também assumindo a liderança do grupo dela também. Assumindo a liderança e com isso o Fortaleza assume a primeira colocação e também garantido as oitavas de final direto. E ontem, nessa última quinta-feira, os dois brasileiros jogaram e o Atlético Paranaense, que vinha de uma enorme sequência, após mesmo ter perdido para o Danúbio, ainda era um time que brigava pela primeira colocação, acabou sofrendo uma derrota para o Sportivo Ameliano em casa, por 1-0. E esse resultado foi muito importante, pois o Atlético termina na segunda colocação, na qual já iremos falar sobre a situação do campeonato. E o Cruzeiro venceu o Universidade Católica e com isso também assume a liderança do grupo deles, e na qual vamos falar agora de como é que está a situação da tabela. Para o grupo A, o Independiente Medellín passa em primeiro e em segundo colocado o Always Ready. Só para poder explicar rapidinho vamos explicar só as regras. O terceiro colocado que cai da Libertadores vai enfrentar o segundo colocado, o do grupo da Sul-Americana. E ainda os confrontos que são definidos pelo o melhor terceiro lugar pega o pior
da, da Sul-Americana e o melhor da segunda da Sul-Americana pega o pior terceiro colocado da, da Libertadores, ficaria. Ainda não está totalmente definido, pois ainda falta o Internacional decidir a sua vaga. E também o terceiro lugar também do grupo do Grêmio também ainda falta a definição. Então, com isso já fiquem avisados que ainda não temos os confrontos certos. Só temos apenas dois confrontos confirmados, na qual nós vamos fazer um episódio sobre o sorteio que sairá na terça-feira de manhã. E com isso, vamos falando sobre a questão do sorteio, ok? Então, com isso, o Independente Medellín passa para as oitavas de final e o Always Ready fica na segunda colocação e vai para os playoffs. O Cruzeiro, no grupo B, passa em primeiro após a vitória em cima do próprio Universidade Católica, que ficará em segundo e também vai jogar as playoffs e o Cruzeiro vai para a oitava de final. No grupo do Internacional, no momento, Belgrano... Não, aliás, o Belgrano já está classificado para as oitavas. E no segundo lugar tem o Delfim com 8, o Internacional com 5 e o Real Tomayapo com 1. O Internacional ele pode vencer o Delfim e, dependendo do placar, já assume a segunda colocação e um empate para garantir com o Real Tomayapo. Mas, dependendo só uma derrota para o Delfim pode acabar com as chances do Internacional se classificar para as playoffs da Sul-Americana. No grupo D, o Fortaleza passa em primeiro e Boca Juniors em segundo. Fortaleza em primeiro vai para as oitavas e o Boca Juniors vai para os playoffs. No grupo E, o Esportivo Ameliano passa em primeiro com 13 e o Atlético Paranaense com 12 para ver como foi importante essa derrota. O Esportivo Ameliano estava com 10 e foi a 13 passando o Atlético. No grupo F, Corinthians passa em primeiro e Racing passa em segundo. O Racing do Uruguai. No grupo G, nós temos o Lanús em primeiro e Cuiabá em segundo. E no grupo H temos Racing em primeiro e Bragantino em segundo. Vocês viram a quantidade de quantos times passaram em segundo? Os times brasileiros passaram em segundo. Vocês viram? Bragantino, Cuiabá, né? Nós temos o Atlético Paranaense e pode ser o Internacional. Pode ser o Internacional passando em segundo. Então, gente, uma situação complicada dos times brasileiros na Sul-Americana. Enquanto a maioria dos brasileiros passaram em primeiro, apenas dois ficaram na segunda colocação por pote 2. Vocês verem para a pré e para os playoffs, foram três times. Foram três times. E podem ser quatro, dependendo do Internacional, dos 6 que estavam classificados na Sul-Americana. Então, a situação muito complicada dos times brasileiros nessa Sul-Americana. Mostrar que a Sul-Americana tem times muito desconhecidos e que podem ser perigosos para quem os enfrentam. Então, é isso. É o que nós temos que falar da Sul-Americana. Seu time está jogando Sul-Americana? O que você acha da situação como tá o seu time? Comente aí nos comentários e também deixa aqui na caixinha de perguntas aqui do Spotify. E agora, só para encerrar esse episódio, vamos falar sobre a grande final da UEFA Champions League, que acontecerá amanhã, nesse sabadão, dia 1º de junho. O jogo será às 4 horas da tarde e você poderá acompanhar tanto no SBT quanto também nos canais da TNT e também no Pay-Per-View Max. Será uma grande final, né? E no momento, a previsão que nós temos para esse grande jogo é que a provável escalação que nós temos aqui para dizer que poderá ser a previsão, pois o Lunin ele virou dúvida, pois ele está com gripe e portanto ele não viajou com a equipe já está em Londres, ele deve chegar em Londres hoje, ou já deve ter chegado, dependendo do horário. E com isso, o Lunin já virou dúvida, mas pode ser que ele realmente jogue. E no momento, a provável escalação da equipe do Real Madrid está como Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy.
Valverde, Camavinga, Kroos e Bellingham. No ataque, Rodrigo e Vinícius Júnior. Né? E também, na equipe do Borussia Dortmund, nós temos como a escalação provável Kobel, Riasson, Rummels, Scholzkleber. Ai, complicado esses nomes, gente. Madsen, Sabitzer, temos o Kahn, Sancho, Brandt, Ademeyer e também o atacante Fulcro. Esse é o nome mais complicado, mas eu consegui falar. Foi o melhor nome que eu consegui falar dos nomes mais complicados. Perdão, meus amigos. Mas teremos a grande final. E eu acredito que será uma vitória do Real Madrid sofrida. Eu acho que vai ser um 2-1. Eu acho que o Borussia vai conseguir fazer 1-0. Se não for 2-1, vai ser 3-2. Mas o que eu quero é ver o circo pegando fogo. Eu quero ver pênaltis. Eu quero ver o Real Madrid empatando o jogo no final. E o jogo vai para os pênaltis. E quem sabe a coroação do nosso Vinícius Júnior como bola de ouro no futuro, né? Quem sabe ele seja um cara decisivo nesse jogo. E vamos ver como será a grande final. Na minha opinião, Real Madrid tem maior chance de vencer. Mas só para lembrar que em próprio Wembley, nesse final de semana, tivemos o Manchester United vencendo o Manchester City, que era favoritaço a ganhar a FA Cup. Então, não vamos nos prender a favoritismo, meus amigos. Porque tudo pode acontecer, ainda mais envolvendo Real Madrid e Borussia Dortmund. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio até aqui. Esse episódio ficou longo, mas deu para falar tudo que precisava falar. E novidades. No episódio que vai sair no domingo, relacionado à final da Liga dos Campeões, já teremos um link, provavelmente no meu canal, que vou criar no TikTok. E quem for para me acompanhar no TikTok, terá as reações da sorteio na segunda-feira, do sorteio da Libertadores e Sul-Americana. Provavelmente Libertadores dependendo do horário. Pois se o horário for à noite, só poderá fazer apenas da Libertadores. Mas, e também farei interagindo com vocês. Então, quem puder me acompanhar, a partir do episódio de amanhã, vou deixar o link. Vou compartilhar o link também no Instagram. Farei live, eu deixarei o link pelo Instagram. Siga também no Instagram comentando esportes. E com isso, vamos encerrar nosso episódio aqui. Muito obrigado a todos. Uma ótima sexta a todos. E nos vemos no domingo para falarmos de quem será o vencedor de Real Madrid e Borussia Dortmund. Muito obrigado a todos, galera. Valeu, tchau, tchau.